Olha, nós falávamos sobre temperatura na Ucrânia. Nessa terça-feira, o vice-chefe da ocupação russa em Kherson anunciou que a energia elétrica retornou à cidade após 2 dias de apagão. A cidade ucraniana, sob controle da Rússia praticamente desde o início do conflito, ficou sem abastecimento de água e energia elétrica no último domingo. E foi inclusive, Kawaguchi, após os bombardeios que provocaram aí aquela troca de acusações entre Moscou, Kiev, e a turma, os moradores, dessas regiões estão tentando improvisar com lamparinas, com velas, Você tem aí, inclusive com você, uma placa de energia solar. Você pode mostrar pra gente? Para carregar os equipamentos, senão ele não consegue fazer o trabalho dele. É bastante popular entre os combatentes ucranianos. Por quê? Porque eles iam para a linha de frente na batalha e acabavam ficando os celulares continuam pegando aqui, então eles ficavam dias combatendo e não tinham como reabastecer, então eles começaram a comprar isso daqui, e como eles têm contato com a população começou a ficar sem luz e começou a comprar essas placas. Você consegue conectar no fio que tem aqui dentro, você coloca nesse fiozinho e coloca o seu celular conectando na placa, e aí coloca ela exposta ao sol, e você consegue carregar o seu celular. Então esse é um dos grandes medos aqui da população, porque como os celulares estão funcionando, ficar sem comunicação. E eu fui comprar essa e descobri que também para não ficar sem comunicação, descobri que já está tendo uma falta dessas placas nas lojas aqui, porque a população está com medo de que hajam mais blackouts, mais apagões, e todo mundo correu, porque ninguém quer ficar sem comunicação. O isolamento causa muita ansiedade, você acaba também não conseguindo falar com seus familiares. É por isso que os combatentes levam os celulares para o campo de batalha. Inclusive, umas coisas que eles dizem, eles podem até usar o celular, só que não podem ligar a localização geográfica do celular, porque já existe tecnologia que, se eles ligam a localização, eles começam a ser bombardeados. A Rússia consegue rastrear esses celulares, então eles deixam desligado o maior tempo possível. Quando eles estão numa área mais segura, eles ligam para dar notícias aos seus familiares. Essa e outras curiosidades eu queria convidar aqui o telespectador a seguir no meu Instagram, que é Kawa Repórter. Kawa escreve K-A-W-A, Repórter. Eu estou trazendo esse tipo de curiosidade todos os dias aqui da frente de batalha. Passar para o Pedro, eu estava vendo aqui o valor de uma placa dessa na internet, algo em torno de R$140, por aí, não é uma coisa muito cara. O valor que você pagou numa placa correspondente a real, e quanto tempo você leva para carregar um celular? Inclusive, no sul da Ucrânia, as pessoas vivem em um clima assombroso diante do controle parcial das forças russas, A vida de quem permanece em região como Kherson, Zaporizhzhia, é controlada pelo terror psicológico, submissão ao lado do inimigo e pelo futuro incerto. A conexão telefônica e pela internet é praticamente zero. E nessas áreas, os ucranianos precisam esconder os celulares para evitar que os russos confisquem os aparelhos. Não é isso, Kawaguchi? É isso aí. Não só confisquem, eles olham os aparelhos para ver se tem comunicação com o lado ucraniano. E se eles acham um número de telefone, uma chamada, essa pessoa pode responder criminalmente ou pode até ser punida dentro da lei militar. A gente não esqueça que nessas regiões ocupadas está vigorando lei marcial. Em última instância, a pessoa pode até ser executada na rua porque tinha um contato de alguém da resistência ucraniana, ou se for passado alguma foto ou vídeo por meio de telefone celular para os combatentes ucranianos. Se os russos pegam isso, a pessoa pode ser executada. Do lado ucraniano também existe a lei marcial, a pessoa não é executada na rua, mas eu mesmo já tive o meu celular checado várias vezes, e você não pode falar, não, é minha propriedade privada, você não pode ver. Inclusive, apagaram o arquivo do Kawaguchi, não apagaram? Apagaram o arquivo do Kawaguchi. E aí, Pedro Costa, a gente não consegue mensurar, na verdade, o sofrimento que é viver 8 meses
dentro de um território em conflito. E o que o povo ucraniano está vivendo não tem uma previsão de término. Ou seja, a gente desde o início falava, né? Putin está muito tranquilo e não tem pressa para acabar. Perfeito, William. A minha admiração pelo Luiz só faz crescer, né? Que perrengue. Tanto lugar para ir, Luiz, você poderia ter ido aí para o litoral, para o sul da Bahia. Fico me perguntando, que homem, não? Vamos seguir o Luiz aí, pessoal, vamos seguir o Luiz. Acho que ele merece aí uma vaquinha, alguma coisa, um aumento, é um homem extraordinário. Agora é isso, o tempo dos russos, William. Você toca no ponto nevrálgico, o ponto fulcral. É isso que é preciso entender. Quer dizer, eu tenho contatos, né, com pesquisadores russos, né? Enfim, eu tenho um colega que contribui aqui com a PAN, que estuda na Universidade de São Petersburgo, na Universidade Pública de São Petersburgo, o Valdir Bezerra. Essa é a universidade que formou Vladimir Putin, apenas. Ele fez o seu mestrado lá, ele fala russo, ele escreve russo. Eu estou em contato com esses pesquisadores. Enfim, eu posso citar uma dezena deles aqui, Vicente Ferraro e vários outros. Então, quer dizer, para você entender a mentalidade russa, o tempo russo, ele não é o tempo ocidental. O tempo russo é o tempo de Pedro Grande, é o tempo de Catarina II, é o tempo de Tolstói, é o tempo de Dostoiévski. Quer dizer, o Putin, ele faz a guerra no tempo dele. Perceba, o Luiz sente isso na pele. Ele acelera a guerra, ele desacelera a guerra. Ele vai fazendo a guerra no tempo dele. E, ao mesmo tempo, do ponto ocidental, do ponto de vista da OTAN e ocidental, é uma proxy war. Quer dizer, é uma guerra por procuração. Então, os Estados Unidos, eles ganham com a guerra em que sentido? Há um lobby no Congresso muito forte, que é um lobby armamentista. Como é que você vende, como é que você ganha dinheiro com armas, William? Vendendo armas. Como que você vende armas? Fazendo guerras. Então, os Estados Unidos também ganham do ponto de vista geopolítico. Por quê? Porque o Nord Stream 2, que era o gasoduto que ligava a Rússia à Alemanha e que ligaria geopoliticamente de maneira umbilical a Rússia e a Alemanha, que ficou pronto e que estava pronto para ser inaugurado há uma semana da guerra, ele foi cancelado. Isso é uma vitória geopolítica do Departamento de Estado norte-americano. E, por fim, por outro lado, do ponto de vista do médio e do longo prazo, a derrota, eu diria, da OTAN, dos Estados Unidos e do Ocidente, é que essa guerra, ela joga a Rússia e a China definitivamente como alianças, como parceiras e contra os Estados Unidos. Isso vai pesar lá na frente. Eu acho que essa é a análise que é válida, essa análise tem que ser feita. E, mais uma vez, ressalto a sua pergunta, que é essencial. O tempo russo. O Putin, ele acelera e desacelera a guerra de acordo com o seu relógio, que não é o relógio ocidental. Guti, a comunicação caiu justamente quando eu contava aqui que você, em uma das abordagens, eles não só pegaram o teu equipamento para ver o que tinha, como também deletaram os arquivos. Não foi isso? Ah, sim. Isso é bastante comum. Se eles pegam e deletam. Se você, por exemplo, gravou a tarde inteira e caiu lá num... É meio que arbitrário com quem te pegar, se é uma força de defesa territorial, se é a polícia. Às vezes eles só olham, geralmente quando é a polícia, que tem um trato um pouco mais mais fácil, eles dizem, não, é jornalista, você mostra as credenciais, e aí eles te liberam. Agora, quando são forças de defesa territoriais, que geralmente são pessoas civis que foram conscritas para o exército, aí eles mandam deletar, se acaba perdendo bastante material. Assim, isso é bem comum, mas é lei marcial, então não tem como reclamar, não existe. Embora a Ucrânia seja um país democrático, ela está num período de exceção. Então, a autoridade na rua, ela não precisa passar por todo o trâmite legal. Ela pode tomar as decisões e você tem que simplesmente cumprir ali o que aquele soldado está mandando. E do lado russo também acontece a mesma coisa. Inclusive, isso que há pouco
pouco tempo foi feita aí se tornaram mais duras as leis. Tem lei marcial nos territórios ocupados e uma lei dentro da Rússia que facilita a mobilização e a repressão contra as pessoas que não quiserem se mobilizar para lutar na guerra da Ucrânia. Bom, último tema, com área de conflito no mundo. A Coreia do Norte negou ter fornecido projéteis de artilharia à Rússia, dias depois que o governo de Biden alegou que Pyongyang buscou maneiras secretas de fornecer armas para a guerra de Moscou com a Ucrânia. Segundo o porta-voz do Conselho Nacional da Casa Branca, os Estados Unidos suspeitam que a Coreia do Norte tem enviado um número significativo de projéteis de artilharia para a Rússia através de países do Oriente Médio e do norte da África. Bom, Pedro Costa, na verdade aí a gente está falando de interesse comercial para a venda de armamento? Não há dúvida. A Rússia é hoje um dos países que mais vendem armas para o mundo. Inclusive, ela vende armas para um país estratégico, que é a Índia, né, supracitado aqui, que é o segundo maior país do mundo em termos populacionais. Nós teremos um eclipse, digamos assim, em termos de relações internacionais esse ano, ou melhor, essa década. A Índia vai passar a China, porque a China tem controle populacional, né, são 2 filhos por família, era 1, eles até flexibilizaram para 2, pelas questões previdenciárias, mas a Índia, até o final da década, será a maior população do mundo. E o grande vendedor de armas para a Índia, que é um país nuclear, é a Rússia. E isso torna eles uma grande aliança. Então a Rússia é uma das maiores vendedoras de armas, não só para a Índia, mas também para parte da África, para países na América Latina, como por exemplo a Venezuela e Cuba e vários outros.